Graças e paz, irmãos. Boa noite aos visitantes. É grande honra para mim estar aqui, mas também sabemos que é grande responsabilidade também estar aqui, porque Deus nos cobra fidelidade para que o nome dele seja pregado, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam levadas a arrependimento, sejam vivificadas a Igreja de Cristo e tudo no mais. Deus usa os servos dele para fazer isso, através da palavra. Então, rogo a Deus que seja conosco, nesse momento em que iremos meditar e expor as verdades da Santa Escritura. Convido os irmãos que abram comigo Palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, aonde nós leremos inicialmente dos versículos 5 até o 11. Acompanhe comigo a leitura que farei. Diz assim o texto sagrado: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, convido aqui abaixo suas cabeças para que façamos uma oração de súplica a Deus nesse momento. Santo é o Senhor, digno de honra, glórias e louvor. Seu povo, ó Deus, se reúne aqui nessa noite, no dia do Senhor, um dia para o culto ao Senhor, um dia que nós nos alegramos uns com os outros, mas sobretudo nos alegramos em poder te servir. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Te agradecemos, ó Deus, por o Senhor nos trazer aqui para adorá-lo e também agora para ouvir a tua voz. A tua palavra, ó Deus, sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Sabemos que a tua palavra ela é útil para o ensino, para a correção, para a edificação, para, ó Deus, que os teus servos sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para a tua boa obra, toda boa obra. Por isso, ó Deus, nós suplicamos que seja propício a nós, que somos pecadores, como já foi dito, somos, ó Deus, falhos e fracos, mas também, ó Deus, nós confiados no Senhor, nas tuas promessas, que a tua palavra é a única regra de fé e prática para os teus filhos, para te conhecer mais e melhor, também, ó Deus, para saber a tua vontade, para nós vivermos de modo digno. Por isso, ó Deus, suplicamos que o teu Santo Espírito, no qual inspirou o teu servo, o apóstolo Paulo, nesse momento seja para conosco, que os meus pecados, ó Deus, e minhas falhas não sejam impedimentos para que o teu povo ouça a tua doce voz. Por isso, ó Deus, nós suplicamos nessa noite, seja conosco, que tudo seja feito para a tua glória, teu louvor, seu povo ouça a tua voz e busque, ó Deus, a maneira correta de viver. É isso que nós suplicamos agora, neste momento, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, meus irmãos, essa epístola de Filipenses que Paulo escreve,
foi em uma das suas viagens missionárias, Paulo fundou Filipenses, e com o passar do tempo e vendo necessidades da igreja de Filipos, assim como nas nossas igrejas e todas as igrejas espalhadas, porque somos ainda homens pecadores e vivemos, reunidos e temos pecados do nosso irmão. Então, o apóstolo Paulo, vendo essa realidade na igreja de Filipe, assim como há nos nossos meios, na nossa realidade, não somos isentos, não somos melhores do que aqueles irmãos daquela igreja, mas temos a palavra de Deus que nos ensina a maneira correta de viver. Então Paulo, estando preso, e ele escreve essa carta, quando chegou a ele notícias que a igreja de Filipos, na qual era uma igreja que no início da plantação dela, ela caminhava de certa forma tranquilo, e depois, com o passar do tempo, veio surgir alguns problemas, e o apóstolo Paulo, ele escreve para combater aquelas dificuldades que estava havendo no meio do povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, eu peço aos irmãos nesse momento que, acompanhem comigo a leitura que nós faremos a partir do versículo 2 até o versículo 18, agora ampliando um pouquinho mais, para depois nós fecharmos de novo no ponto em que Paulo quer instruir a igreja. E acompanhe a leitura, por gentileza. Então, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem, em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegra-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então aqui está o contexto daquilo que estava acontecendo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui que, no versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes.
Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então você vê que era uma igreja obediente. Ela era uma igreja obediente, né? Porque ele diz aqui que sempre me obedecesse. Só que nesse momento a igreja passava por uma dificuldade. Não estava, né? Ele fala dessa obediência momento anterior a ele chegar nesse ponto aqui. No início, essa igreja era uma igreja missionária, ela era uma igreja missionária de fato. Ela contribuía com a missão, ela ajudava, né, os irmãos fora, ela mantinha relacionamento com pastores. Afinal de contas, quando Paulo escreve essa carta, ela mantinha um relacionamento, porque Paulo ficou sabendo daquilo que acontecia na igreja, então ela tinha um relacionamento com o pastor Paulo. Então ela tinha muitas virtudes, de fato. Essa igreja, essa carta, ela tem como, muitos intitulam essa carta como Carta da Alegria, porque Paulo ele começa nessa carta falando sobre a alegria do Evangelho. Vejam lá vocês, no versículo 3 a 5, do capítulo 1. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa compreensão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, de 3 a 5. Então, ele fala da alegria, né, que ele tem, fazendo sempre com alegria. Então, a igreja era uma igreja missionária que fazia com alegria o que fazia, né? Ela servia com alegria a Deus. Isso é bom, né? Os irmãos viverem unidos e servir com alegria. Então o apóstolo Paulo reconhece qualidades daquela igreja que servia com alegria, e as recordações que ele tinha eram muito boas da igreja. E nesse momento ele passava, né, pela prisão, como já falei, e isso vai estar entre versículos 12 e 20, mas nós não vamos se ater muito. Mas no versículo 13, ele vai nos mostrar que ele não estava presente entre os irmãos, sim tinha conhecimento daquilo que estava ocorrendo. Então, de maneira que, versículo 13 do capítulo 1, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo, ele estava ao mesmo tempo que unido a Cristo, né? Unido a Cristo como os crentes devem estar, e estão, nós cremos dessa forma, que a morte de Cristo trouxe paz com Deus e nos uniu novamente a Cristo. Então nós somos unidos a Cristo por meio da fé, né? Da obra perfeita de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele ao mesmo tempo que estava unido a Cristo, ele também estava preso fisicamente, né? Então ele relata isso. Mas quando ele tem essa informação de que nesse momento a igreja estava com essas dificuldades, ele se propõe então a lembrar os irmãos daquilo que, o procedimento que era bom, na qual agradava a Deus, e ele tinha se esmerado por trabalhar aquela igreja. E agora aquela igreja se perde um pouco em algumas situações, e ele vai ajudar a corrigir aquelas faltas. Então o capítulo 1 ele trata muito sobre Cristo. Paulo fala muito sobre Cristo, né, o centro é Cristo. No versículo 21 do capítulo 1, os irmãos acompanhem por favor, diz assim, portanto, para mim, então o que era extremamente importante para Paulo, ele diz, portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo afirma que o mais importante para ele era Cristo, né? É Cristo. De mais importante, Paulo era um bom exemplo para aquela igreja, né? Ele plantou a igreja, ele fundou a igreja, ele trabalhou na igreja, ele pôs a igreja, vamos dizer assim, né, funcionamento, rodando com membros, com a igreja estruturada, tanto física quanto espiritual. Então, aí ele fala, versículo 21, portanto para mim, do capítulo 1, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas aquela igreja, ela tinha uma boa referência de Paulo também. Mas Paulo diz, olha, para mim é Cristo, Cristo acima de tudo. Depois ele vai continuar orientando a igreja
E ele vai dizer no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, tanto na minha presença quanto na minha ausência, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, um só Espírito. A igreja é uma igreja de Cristo, é uma unidade com Cristo, é a igreja universal, onde, tanto a igreja invisível de Cristo, que é a igreja. Então ele diz o seguinte, que também nesse caso é uma igreja visível, porque é uma igreja como a nossa, Então, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Um objetivo maior. Um objetivo grande, Paulo exorta e instrui. O objetivo maior é lutar juntos pela fé evangélica. Pela fé evangélica. E versículo 29 vai dizer, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Uma vez que você é de Cristo, tanto a alegria, quanto nas provações. Padecer, você é de Cristo. Não importa a sua condição física ou momentânea externa. O que importa de fato é a sua condição interna. Se a sua situação é muito boa ou não é muito boa, não sei. Mas o que importa é a sua parte interna, é o Espírito, e não somente porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Então, significa que é uma graça, é um privilégio padecer por Cristo. E muitas vezes nós não queremos só a parte boa, só, como diz, só o filé, só a parte boa, Essa expressão todos nós conhecemos. Mas é um privilégio padecer por Cristo. E Paulo exorta, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Aí, ele vai agora entrar, nós fizemos uma introdução, uma direção do que estava acontecendo, agora nós vamos ver com mais detalhes o texto onde nós queremos chegar. Aí Paulo adverte aqueles irmãos por conta daqueles problemas que estavam vendo na igreja. Versículo 1 do capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Ou seja, a minha alegria é de ver vocês bem, unidos, e não alguma demonstração ou desunião, ou intrigas, ou discórdia. A minha alegria é que vocês estejam unidos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele dá a diretriz. E ele instrui, olha, está acontecendo isso aqui. Veja bem, é isso que vocês estão com dificuldades. De novo, versículo 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Então, os pensamentos não estavam totalmente uniformes. Tenhais o mesmo amor. Nós vamos falar do amor sacrificial. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós vamos lembrar daquela figura que o apóstolo Paulo trabalha em Coríntios, quando ele fala do corpo. Nós somos todos membros do mesmo corpo. Quando um membro desse corpo padece, todo o corpo sofre. Então, se você tiver um problema em qualquer área do seu corpo, e se for uma infecção, pode ser uma unha encravada, vai te dar uma febre. Todo o seu corpo vai sofrer. O seu corpo ele não é dividido, Então, todos os membros do corpo são igualmente importantes. Aí Paulo adverte, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Aqui ele mostra o caminho. Considera os outros superiores a si mesmo.
Aí o que Paulo vai fazer? Agora ele vai falar assim, olha, o exemplo maior, o exemplo máximo que eu posso dar a vocês é Cristo. É Cristo. Porque nós vivemos de doutrina, da palavra, mas vivemos também da prática. Vivemos da doutrina, da palavra, vivemos também da prática. Vimos aqui, aprendemos, oramos, lemos, ouvimos e vamos embora fazer o quê? Pôr em prática. O apóstolo Paulo vai falar assim, agora eu vou te dar, né, eu vou dar para vocês, vou instruir vocês com o máximo que nós temos da teologia, do conhecimento sobre Deus, que é o verbo. Abram lá em João 1, por gentileza. O Evangelho de João, no capítulo 1. Versículo 1, e depois nós vamos ler o versículo 14. Diz assim, versículo 1 e o 14. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Cristo. E o verbo se fez carne, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, apóstolo Paulo não vai de paliativo ou de um analgésicozinho. Ele vai com o máximo, o maior, o de melhor que nós podemos usar como exemplo. Daí ele vai mostrar como Cristo fez, como Cristo agiu, né? Como nós devemos agir, imitando a Cristo. Nós devemos agir. Aí, a exaltação que procede da humildade, ele vai instruir a igreja. A exaltação que procede da humildade. Então, essa teologia que Cristo, né, que é a teologia, ou seja, teologia e vida prática, Cristo, como que Cristo fez, nós devemos imitar a quem? A Cristo. Certo momento na Bíblia Paulo fala, sede meus imitadores, não é? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, qual é a referência? Qual é a régua? Né? É Cristo. Então, nós vamos ver teologia e vida prática, ou seja, aquilo que Cristo fez na prática, como exemplo de vida, como exemplo prático para que nós imitemos. Então, exortações sobre o modo digno do viver cristão. Os crentes de Filipos são exortados à obediência, viverem em espírito de humildade, espírito de solicitude e um espírito de unidade. Coisas que estavam ocorrendo naquela igreja. Então, essas qualidades estão presentes em Jesus. Essas qualidades que Paulo adverte, né? Elas estão presentes em Jesus. Abra a Bíblia lá em João 10, 30. Quais qualidades? Humildade, solicitude e unidade. Humildade, solicitude e unidade estão presentes em Cristo. João, Evangelho de João 10, versículo 30. Diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso é um exemplo de unidade. Unidade. Eu e o Pai somos um. Também temos lá Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O próprio Senhor Jesus diz isso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem é Jesus? Ele diz isso. Aprendei de mim. Mateus 20, 28.
Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o Filho do Homem, o Verbo encarnado, o Deus, Cristo Jesus, ele veio para servir. Olha, esse é o exemplo máximo. Vocês precisam ter unidade. Vocês precisam carregar os fardos uns dos outros. E vocês precisam servir uns aos outros. Servir. Então, essas qualidades, elas não são dadas a nós sem uma base e uma referência. Ela tem a referência em Cristo. Ela é uma referência cristocêntrica, né? Então, a autoridade maior do exemplo é de Cristo. E Paulo fala, olha para Cristo. Olhem para Cristo. Então, nós vamos observar agora o verso de número 1. Nós vamos observar esse texto da seguinte ótica. Nos versos de 5 a 8, é o imitar a Cristo, por ser esta a regra do crente, a regra de fé do crente. Então, os versos de 5 a 8, nós vamos, ser orientados, exortados, instruídos a imitar a Cristo, por ser essa a regra de fé. Agora, em tudo que nós não fazemos para isso ou por isso, mas Deus é bom, e Deus recompensa aqueles que são obedientes. Nós não obedecemos para ter recompensa, nós já fomos recompensados, por isso nós obedecemos. Mas olha as promessas de Deus, tanto para Cristo quanto para nós. Do versículos 9 a 11, quando nós vamos observar, Ele nos atrai para ela, por ser este o caminho pelo qual alcançaremos a verdadeira glória. Não é a glória nesse mundo. Cristo fez o caminho diferente. O que Ele fez? Deixou a sua glória, abriu mão do seu trono, para se fazer como homem. Vejamos o versículo 5. Versículo 5 diz então: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento que houve em Cristo é um sentimento interior, não é algo simplesmente exterior, é um sentimento interior, é um sentimento muito além daquilo que muitas vezes nós fazemos, muito além daquilo que nós fazemos. Paulo diz em seu ser interior, continue a pôr em sua mente, ou seja, leve a tua mente com esforço para fazer aquilo que Cristo fez. Tem de vós o mesmo sentimento. Leve a tua mente, busque a levar a tua mente, a ter esse sentimento. Ou seja, qual sentimento? De fazer aquilo que Cristo fez. Vocês devem buscar fazer aquilo que Cristo fez. Empenha-se, busque ter esse sentimento de Cristo. E o que Cristo fez? Vejamos o versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação e ser igual a Deus. Acompanhe por gentileza nos detalhes que vão nos ajudar a compreender aquilo que Cristo fez, ainda que de maneira limitada, mas o Espírito vai nos capacitando, nos iluminando o entendimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. Jesus é Deus, ele diz lá, eu e o Pai somos um. A palavra fala, Então, em várias passagens bíblicas, que Jesus é Deus. E ele diz aqui, para que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós devemos colocar nossa mente, buscar colocar nossa mente com esse sentimento e entendimento de ser como Cristo. Aí ele vai dizer, olha o que Cristo fez, pois ele subsistindo em forma de Deus. Então,
O que Paulo quer dizer com isso? A sua humanidade, a atitude de servo, sendo em forma de Deus, sendo Deus, desde toda a eternidade, Efésios vai falar, né? Ele estava com Deus antes da fundação do mundo, Cristo, era por natureza, mesma forma que Deus, Cristo. Aqui há duas palavras escolhidas para nós observarmos essa divindade essencial, imutável de Cristo. É uma divindade de Cristo. Nós estamos observando agora a divindade de Cristo. Depois nós observaremos essa natureza humana, a humanidade. Ele, sendo Deus, abriu mão dos seus privilégios para se tornar como homem. Ele não deixou de ser Deus. É como um exemplo que eu vi certa vez assim. Um exemplo muito simples, mas talvez nos ajude a entender. Se você pegar uma maçã vermelha, bem vermelha, aquelas que assim dá água na boca, e você pegar essa maçã vermelha e tirar toda a casca dela, ela deixará de ser uma maçã vermelha? Só é um exemplo. Não deixará. Ela continuará sendo. Cristo, mesmo assumindo forma de homem, ele não deixou de ser Deus. Na sua essência, na sua eternidade, no seu poderio, ele abriu mão, ele não deixou de ser. É diferente. Então ele não, o texto diz então que pois ele subsistindo, ou seja, ele existe desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Tem algumas religiões ou seitas que não entendem assim, que Cristo é eterno. Deus é eterno, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Deus é imutável, o Pai, o Filho é imutável, o Espírito é imutável. Deus é um. Então, ele subsistindo, ele é um, né, com o Pai, ele abre mão de toda a sua glória, de sua majestade, do seu poderio, de tudo que ele sempre teve, desde a eternidade, agora para se colocar numa condição de humilhação. De humilhação, imagina um Deus eterno, assumir uma forma de homem na qual ele mesmo criou. Ele mesmo criou. Então o texto diz que ele subsistindo, pois ele subsistindo em forma de Deus. Essa forma de Deus, nós vamos pegar uma ajuda aqui, né? Porque para nós entendermos um pouco melhor, a palavra essa palavra, ela tem um significado que chama morfê. Morfê. Essa palavra morfê, ou seja, a forma do texto que está escrito, a forma de Deus, morfê, é algo interno. E ela também tem um outro significado que se chama esquema. Então, essa palavra, forma, que está escrito no texto, peço para que vocês olhem de novo, pois ele subsistindo em forma de Deus. Esse morfê é sua essência, a sua essência. Ele não deixou de ser Deus, né? Agora, a forma que essa palavra pode ser, a outra maneira que essa palavra também pode ser escrita, ela tem dois significados. Um é a sua essência. Cristo não perdeu a sua essência quando ele se encarnou. Diferente disso, ele deixou de utilizar, né? E esquema, que é um outro significado que tem para essa palavra, ela vai dizer algo externo. Na parte externa, tanto nós quanto Cristo somos, vamos dizer assim, sofremos alguma mudança num certo sentido. Nós nascemos lá, bebezinho, um com 50 centímetros, nossa, que grande, o outro com 40, um é um pouco pequeno. Então, mas cada pessoa, todas as pessoas, seres humanos, nascem, e aí eles vão desenvolvendo, vão mudando sua estrutura.
Essa é a forma externa, a sua estrutura externa. Suas pernas vão crescendo, seus pés vão crescendo, né? Então você vai crescendo, o corpo vai crescendo, até que você atinja a idade adulta. Ou seja, tem várias fases: criança, jovem, né? Depois mais adulto, mais 25 ou 30 anos. Então você vai sofrendo, de certa forma, uma mudança à medida que o tempo vai passando. Então você não deixa de ser homem. Você não deixa de ser homem. Contudo, você muda o seu aspecto físico e visual. Então essa é a palavra esquema. E a morfê é algo interno. Você não deixou de ser homem. Você continuou sendo homem e, ao mesmo tempo, você mudou o seu formato. Cresceu, desenvolveu, né? Então essa palavra que no texto grego chama de forma, então aqui ela é aplicada como morfê. A sua estrutura interna não mudou. Cristo não mudou. Cristo continuou sendo Deus, né? Ele sempre subsistiu, sempre existiu com Deus, um com o Pai, né? Eternamente. Então morfê é essa forma essencial. A sua essência não foi perdida. Olha o que Cristo fez para se encarnar. Cristo fez isso para se encarnar. Ele abdicou daquilo que era dele. Olha onde Paulo quer chegar com essa instrução para a igreja de Filipos. Olha o seu referencial é Cristo. Então a palavra que Paulo usa agora para Jesus existe uma forma de Deus, é essa morfê. Jesus está de maneira inalterável na forma de Deus. Sua essência e seu ser imutável são divinos. Apesar de que seu esquema, ou seja, a parte externa, assim como a nossa, o seu esquema externo pode mudar-se. Permanece divino em seu ser e a sua essência. No mesmo versículo, Paulo continua dizendo: Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele considerou que ele não deveria apegar-se, o ser igual a Deus. Então, mais uma vez o versículo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Então ele não se apegou, ele não se agarrou, ele não se deteve, né, por ser Deus. Não se apegou a isso. E o ser igual a Deus, abrindo mão. Versículo 7. O que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Então esse esvaziamento de Cristo é como se fosse um exemplo que nós podemos pegar, um vasilhame ou uma garrafa, e você esvaziar. Tira o que tem dentro, o conteúdo. Tira o conteúdo, você olha agora, a garrafa não tem nada dentro. O sentido da palavra, nesse sentido, para exemplificar, é assim: o esvaziar-se. Essa palavra até para nós, esvaziar-se não é tão complexa, tão difícil. É uma palavra tranquila. Então Cristo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, fez-se a si mesmo sem reputação. Quando nós olhamos para a garrafa, a gente vê sem nada dentro. No caso aqui, Cristo não se utiliza, fez-se sem reputação. Ele vai se torna como um servo. De rei, ele passa uma condição de humilhação e de servo. Dono do mundo, criador dos céus e da terra, né, com Deus. Então, podemos utilizar, tirar algo de um recipiente até que fique vazio. O Senhor Jesus fez isso. Ou para derramar algo de tal maneira que não fique nada. Paulo usa aqui a palavra mais gráfica possível para que fique bem claro o sacrifício e a encarnação. Então, Cristo esvazia-se ele não perdeu a sua glória, não é? Mas ele esvazia-se. A serenidade, a paz e a glória da divindade foi que depôs voluntariamente para fazer-se homem. Então, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Forma de servo, nós sabemos o que é um servo.
de vários aspectos, né? Pode-se dizer no sentido de escravo, ou de alguém que serve. Alguém que serve normalmente é uma pessoa que ela pode até ser contratada para servir, como pode ser alguém que foi imposta a condição de servo. Podemos achar nesses aspectos. Mas Cristo, ele se entrega para ser um servo por sua livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade, né? Mas também pela submissão e a obediência de fazer a vontade do Pai. De fazer a vontade do Pai. Então ele se encontra nessa condição, né, de servo, tornando-se em semelhança de homens. Semelhança de homens, então agora já é um estado de humilhação para Cristo. Cristo que é uma divindade, que é um Deus todo-poderoso, né, que é o Verbo agora encarnado na forma de homem, e além, ele nasceu em quais condições? Nós sabemos as condições nas quais Cristo nasceu. Numa estrebaria. Nós temos grandes privilégios aqui. Muitos nascem em hospitais excelentes, mesmo aqueles que não têm a condição de ter o seu parto, mas temos aí, né, o Estado que ainda possibilita e tem cuidados, ainda que são limitados, mas tem cuidados. Tem um médico assistindo, né? Sabemos que tem muita coisa que é injustiça do homem, né? Pessoas são largadas e não são assistidas, muitas vezes, no momento da maneira correta, num parto. Mas, qual foi a condição de Cristo? Qual foi a condição de Cristo? Ele abriu mão para nascer em qual condição? Numa estrebaria. Então ele não tinha um leito de quarto assistido por médico, por parteiros e tudo mais. Maria não tinha anestesias e outras coisas mais. Não tinha. Mas Cristo se submeteu a essa humilhação. Essa humilhação. Mas ele não podia, ele é Deus. Ele não poderia se fazer uso, vir como um rei, cheio de pompa, cheio de glórias, um rei humano, né, encarnado, né, não, o apóstolo Paulo fala, olha para Cristo, como Cristo veio, aqui ele se submeteu, como ele viveu, os privilégios que ele teve como homem, trabalhou com o pai dele lá, na carpintaria. Nós queremos, nós queremos que nossos filhos tenham grandes profissões, né? Queremos ter boas profissões, que são bem remunerados, mas nós olhamos para Cristo, não que seja demérito, mas que é o fato de que ele não quis utilizar do seu poderio para o seu benefício próprio. Ele fez o quê? Dar todo o exemplo, né? Então, ele assumindo essa forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E agora, né, a sua mãe olha, todos olham para ele, e é uma figura humana, é um ser humano. Cristo, o Verbo encarnado, se fez como um de nós, se tornou como um de nós. Tudo isso era necessário para que, até a sua morte, para que se cumprisse as profecias, para que fosse feita a vontade do Pai, para que fosse satisfeita a justiça de Deus. A justiça de Deus, porque o Salmo diz, Deus olha do céu para ver se há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer que busque a Deus, todos se extraviaram. Todos se extraviaram, não há um sequer. Então não havia condição nenhuma de salvação para nenhum de nós, se Cristo não se submetesse, não é? E fosse o exemplo de vida para nós. Então, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Foi efetivamente homem, não foi como os deuses gregos, algumas vezes, dizer dos relatos. E fizeram homens, mas conservando seus privilégios divinos.
Isso na mitologia grega. Jesus se fez real, verdadeiramente homem. Sua humanidade foi verdadeira. Não foi uma peça teatral, não foi algo, né? A sua humanidade foi verdadeira. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo se encaixa no pensamento de suceder, chegar-se a, ou melhor, chegar a ser, não de ser permanentemente algo. Descreve a frase de uma mudança muito real, mas que passa e segue a sua marcha. Então Cristo, ele se encarna, sendo Deus na eternidade, assume forma de homem, uma forma de homem no sentido entre nós, né? Um corpo físico, e depois ele morre, né? Morte de cruz, ressuscitado, e aí sim recebe um corpo glorificado. Mas esse período em que ele esteve entre nós, ele foi como um de nós. Como um de nós. É a divindade, 100% Deus e 100% homem. Cristo Jesus, 100% homem. Versículo 8. A si mesmo, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então a sua humilhação e obediência, achado de forma de homem, em sua apresentação foi reconhecido por todos. Então ele foi visto, foi reconhecido como homem. Paulo volta aqui para o mesmo. A palavra que traduzimos por apresentação, ele volta naquela forma. Agora a forma de homem, ele tinha né, a forma de Deus, a essência de Deus, e agora a forma de homem e também a essência de homem. Ele utiliza a mesma forma, tanto para Deus, ou seja, a mesma palavra morfe, a mesma palavra tanto para Deus, né, Cristo sendo Deus, quanto Cristo sendo homem. Então, 100% Deus, 100% homem. E ele utiliza agora, se vocês observarem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele então tem essa forma de homem, como nós já vimos anteriormente, já foi falado. Os versículos então entre os 6 e 8 formam uma passagem muito breve, mas não existe no Novo Testamento outro lugar que expresse com tanto dinamismo e realidade absoluta da divindade e humanidade. A divindade e humanidade. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra em dois momentos, a palavra morfe, tanto no momento quando ele fala de Cristo como Deus, né, sendo Deus, da sua divindade, e quando ele fala que Cristo é homem, se fez homem, ou seja, a sua natureza humana. Então não há outra passagem na Escritura que trata dessa forma tão clara, Cristo sendo Deus e sendo homem. Cristo, o que apresenta em forma tão vivida o inconcebível sacrifício de Cristo ao deixar a divindade e assumir a humanidade. Não podemos dizer como aconteceu. No fim das contas, estamos perante um mistério tão imenso de amor que jamais poderemos entender inteiramente, ainda que possamos viver sua experiência bendita e adorá-lo. Versículos 9 e 10. Acompanhe, por favor. Pelo que também Deus o exaltou, sob maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse estado de humilhação que Cristo passou, de obediência sacrificial, padecendo a morte de cruz. Então o seu estado de humilhação, ele começa na encarnação, até ser exaltado. Isso leva algum tempo. Ele vive como homem, teve sede, teve fome, não é? Na cruz, antes da cruz foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado, foi envergonhado,
O Verbo encarnado, o Deus encarnado, passando por essa situação. Por que motivo, então, Cristo passou por essa situação? João 3,16 nos ajuda a responder essa pergunta. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo se encarnou para dar vida. Cristo se humilhou para dar vida. Cristo morreu, padeceu na cruz para dar vida. É estranho alguém morrer para dar vida. Mas foi assim que o sacrifício de Cristo foi feita a justiça de Deus ao nosso favor. Então, pelo que também Deus o exaltou por essa atitude de Cristo, por essa vivência, pelo que a obra perfeita e eficaz de Cristo, satisfazendo essa justiça de Deus. Acompanhe mais uma vez. Pelo que também Deus o exaltou sob maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nós podemos conferir em Efésios 4:10, abre por favor. Efésios 4:10, 2 páginas, 3. Essa palavra sobremaneira é uma palavra que tem um sentido máximo dessa palavra, máximo que pode acontecer com alguém. Deus exaltou sobremaneira. Ninguém será exaltado como Cristo. Ninguém. Deus o exaltou sobremaneira. Versículo 10. Aquele que desceu, Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Todos os céus, para encher todas as coisas. Cristo, Ele subiu todos os céus. A Bíblia fala de Paulo. Mas Paulo não chegou a subir da forma que Cristo. É se exaltar sobremaneira, somente a exaltação a Cristo. Outro texto, Hebreus 4:14. Aqui olha para o Antigo Testamento, onde tinham os sacerdotes, né? Aí olha Jesus, quem que é? O Antigo Testamento vai falar sobre aqueles ritos que eram feitos, e ele apontava para quem? Para Cristo. Toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Cristo, ele é exaltado acima de todo homem. Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus Cristo, Ele, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, penetrou todos os céus. Então Ele foi exaltado de sobremaneira, acima de todo homem. Mas antes disso, como exemplo para nós, Ele se humilhou, sendo Deus, se encarnou, para que nós pudéssemos ter esse conhecimento sobre Deus na pessoa de Cristo, e imitássemos a Cristo. Paulo está combatendo, lembra, irmãos, o que Paulo está combatendo? Falta de unidade na igreja. Acompanhe comigo o texto, novamente, só para que nós... Partidarismo. Então, o apóstolo Paulo combate, né? Com quem? Com Cristo. Imitem o exemplo de Cristo, se façam como o menor, deixa que Deus o exalte.
Deus exalte. Vocês devem servir como Cristo serviu. É isso que vocês devem fazer. Ainda em Hebreus 7:26. Hebreus 7:26 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito o mais alto do que os céus. As Escrituras mostram que essa obediência, essa submissão a Deus, levou a Cristo ao lugar mais alto, ao mais alto céu, ao maior estado de exaltação possível. Podemos conferir agora também a referência bíblica em 1 de Pedro 5, versículos 5 e 6. Pedro vai nos instruir a igreja, onde ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Essa humildade que nós estamos vendo de Cristo, essa obediência de Cristo. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. O exemplo de Cristo, de humildade, de humilhação. Deus concedeu a sua graça a Cristo. E Ele comprou isso para nós. Ele comprou isso. Ele pagou isso. Alto preço na cruz, no nosso lugar. Também agora, devemos imitá-lo. Se fazemos parte do corpo de Cristo, devemos imitá-lo. Como Cristo. Viver como Cristo. Andar como Cristo andou. Então, a própria palavra diz que a atitude soberba, Deus resiste, mas Ele dá graça aos humildes. Versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Cristo foi exaltado, sobremaneira. Nós não seremos exaltados sobremaneira como Cristo, porque nenhum de nós aqui vai fazer um sacrifício vicário para pagar o preço do pecado de alguém. Esse privilégio só de Cristo. Isso não é nosso. Isso nós não podemos fazer. Morrer nós para salvarmos, estou falando em salvação, vida eterna. De vida eterna. Só Cristo pôde fazer. Mas uma coisa, as Escrituras, a Bíblia nos garante. Quando Pedro está falando aqui, ele está falando a quem? A igreja. Os humilhados serão exaltados. Então humilhai-vos diante de Deus e busque servir como Cristo fez. Cristo lavou os pés dos discípulos. Os discípulos discutiam lá, quem é o maior no reino? Quem é o maior? Aí, o Senhor Jesus falou, espera um pouco. Pegou uma toalha, pegou uma bacia. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que se curva e abaixa e serve o próximo. Não é o soberbo, o arrogante, o vaidoso. Não é. Não é o criador de contendas. Então, é uma advertência. Mas é uma advertência que agrada o coração quando nós olhamos para o exemplo de Cristo. Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo e falamos, Senhor, me dá graça para eu imitar o seu Filho, Cristo Jesus. Quão privilégio é para nós podermos imitar a Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a fazer isso, a viver de modo digno do Evangelho. E versículo 10, caminhando para o final. Dez e 11. Nós vamos 10, depois o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele Jesus que se curvou, que se humilhou, que lavou os pés do discípulo, que teve sede, teve fome, foi humilhado pelos homens, aos quais ele mesmo criou, foi açoitado pelos homens, foi transpassado pelos homens. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Para os que estiverem no céu, farão com alegria, com grande gozo e alegria, por estar na eternidade com Cristo agora. Mas para aqueles que estiverem no inferno, também farão, se curvarão, se dobrarão, porque a Bíblia é clara e diz: toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos reconhecerão que Ele é Senhor, todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Então, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso que Ele fez, foi para quê? Para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. E por que nós não vamos também viver para a glória de Deus? Por que nós também não vamos viver? Se o próprio Filho de Deus, que é Deus, viveu para a glória de Deus, fez tudo o que fez para a glória do Pai, por que é que nós não vamos imitar o exemplo de Cristo? Fazer também para a glória de Deus, como nós aprendemos, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos imitar o exemplo de Cristo. Cristo, toda língua, quando toda língua confessar, tanto no céu quanto no inferno, quando toda língua confessar, Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Aqueles que estiverem no inferno e confessarem que Jesus, dobrarem seus joelhos e vão reconhecer, Jesus é Deus, vão reconhecer. Então, meus irmãos, nós lembrarmos dessas palavras do apóstolo Paulo, que é a palavra de Deus. Nós, como servos de Deus, não devemos fazer nada por partidarismo, nem por vanglória, mas devemos nos permanecer em unidades, em unidos os irmãos, porque nós viveremos juntos na eternidade, nós viveremos juntos. Quem é o maior? O maior é o que serve. No reino de Deus, o maior é o que serve. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Então, Deus nos dê graça para viver para a glória de Deus, como Cristo fez, tudo o que fez para a glória de Deus Pai. Deus nos dê graça. Abaixe as cabeças que vamos orar. Santo Deus, querido Pai, te louvamos, a Deus, porque fomos comprados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Louvamos, Senhor Deus, pela fé na obra perfeita de Cristo, na obediência passiva, na obediência ativa, se encarnando a Deus, vivendo como um homem, obedeceu até a morte e morte de cruz. Te louvamos, a Deus, pela justiça satisfeita na cruz, por intermédio do Teu Filho. Te suplicamos, ó Deus, que seja conosco, que a Tua palavra possa chegar ao nosso íntimo do nosso coração, com humildade, recebê-la como terra fértil, buscar a Deus, pôr em prática, como Cristo fez, submetendo-se ao Senhor, ao senhorio de Deus, o Pai. E nós também, ó Deus, imitando a Cristo, nos submetendo ao senhorio do Senhor. Nos dê graça, ó Deus, nós suplicamos. Seja conosco, seja com a Tua igreja, com as crianças, ó Deus, que desde a tenra infância tenham ouvido a Tua palavra na Tua casa, no meio da congregação, no culto, tenham ouvido a Tua palavra nos lares, ensinado pelos pais, ó Deus, pelo pai, pela mãe, muitas vezes pelos avós, ajudando. Ó Deus,
seja com os jovens, que eles possam, ó Deus, lembrar, não vão, ó Deus, pelas vãs filosofias, pelos ensinamentos mundanos, pelas teorias, ó Deus, nas quais não tem prática nenhuma, mas sim, ó Deus, pelo conhecimento do Senhor, através da Tua palavra, e a prática de vida de santidade, morrendo cada dia, ó Deus, para o mundo e vivendo para o Senhor. Também aos mais velhos, aos adultos, aos idosos, que possam, ó Deus, meditar sempre nas Tuas promessas, ser alimentado, serem fortalecidos, ajudar, ó Deus, uns aos outros, os mais novos na fé, ajudar, ó Deus, em oração, em súplica, pela Tua igreja local, pela igreja na face da terra, espalhada. Nós suplicamos, ó Deus, seja também, Senhor Deus, com os membros, ó Deus, da nossa igreja que padecem de dificuldades nas mais várias áreas, ó Deus, financeiras, que o Senhor prepare pessoas que possam ajudá-los, na área física, trazendo, ó Deus, cura física, se for do Teu querer e vontade, colocando, ó Deus, auxílio, encaminhando, ó Deus, abrindo portas dos hospitais, médicos, de atendimentos, sabendo que no nosso país há uma opressão grande, ó Deus, verbas mal gastas, ó Deus, mau uso, e que possam, ó Deus, ser dirigidos os nossos irmãos que necessitam de médico, de cuidados físicos, ó Deus, que possam ser guiados por outros irmãos, ajudados, ó Deus, de maneira que possam ser tratados, tenham uma vida nesse mundo melhor. Ó Deus, nós suplicamos a Tua providência e o Teu cuidado sobre a vida dos enfermos, ó Deus. Também, Senhor Deus, te pedimos por essa semana, que o Senhor nos dê uma boa semana, que encontremos, ó Deus, abrigo seguro na rocha eterna que é Cristo Jesus, que lembremos, ó Deus, das Tuas palavras, que lembremos das Tuas promessas de vida eterna, para os que viverem, ó Deus, e obedecerem, para aqueles que têm a fé salvífica e busquem morrer, ó Deus, para si próprio, e viver para o outro, se doando, ó Deus, fazendo assim, servindo ao Senhor. Nós suplicamos pela Tua igreja, espalhada para a face da terra, que possamos ser, ó Deus, Seu povo possa ser luzeiros nesse mundo de escuridão, nesse mundo, ó Deus, jaz no maligno, mas que possa, ó Deus, ser achado no Teu povo, testemunho vivo, ó Deus, de Cristo nesse mundo. Essa é a súplica que nós fazemos, orando agradecidos pela Tua palavra, pelo dia do Senhor e pelas Tuas promessas. No nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.